Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, aqui está em estúdio a Catarina Martins Betancourt, que é diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. Do assassinato de Dom Osório Afonso Itora, bispo de Quelimane, assassinado no passado dia 6 de junho. Um acontecimento de uma extrema gravidade, um tiro no coração da Igreja Católica em Moçambique. Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, está a referir-se ao bispo de Quelimane, morto a tiro com uma arma de guerra na Casa Episcopal na madrugada de sábado, dia 6. Um crime que continua a sobressaltar Moçambique e também todo o mundo. A morte de Dom Osório Afonso apanhou tudo e todos de surpresa. Continua a desconhecer-se por que razão ele foi assassinado. Não há respostas, mas não faltam as perguntas. Numa altura em que Moçambique vive o drama do terrorismo, junta-se agora a inquietação pela morte violenta do bispo de Quelimane, que era um homem bom, que defendia o diálogo interreligioso, era um homem de pontes, de coração aberto. Este vai ser mais um programa para dar voz à Igreja perseguida em Moçambique, para dar voz aos cristãos que tanto sofrem neste país africano. Mas hoje vamos começar por um número, o número da semana, que diz, aliás, muito sobre o mundo em que vivemos. E o número é 473. É que há 473 milhões de crianças que vivem, Catarina, em países em guerra. É verdade, Paulo. De facto, é um número brutal e que nos deve interpelar sobre o que é que andamos a fazer, não é? Pelo mundo neste momento. Infelizmente, parece que cada vez mais as guerras são encaradas como uma coisa normal, do dia a dia, e nem mesmo o facto de haver tantos milhões de crianças estarem neste momento em sofrimento parece ter qualquer impacto sobre os responsáveis das nações para que acabem de vez em então com as guerras, que são sinónimo, como sabemos sempre, de morte, de destruição, mas também de sofrimento. Exatamente. Estes milhões de crianças, estes 473 milhões, vivem em países ou em regiões em guerra, como é o caso da Ucrânia, de Gaza, do Líbano, do Sudão, de Moçambique ou, por exemplo, a República Democrática do Congo. Exato, Paulo. E convém não esquecermos que este número está sempre a aumentar, de ano para ano, não é? Está a crescer, o que significa que também existe uma banalização do sofrimento de milhões e de milhões de pessoas, de milhões de crianças no Exatamente. mundo, não é? Nós falamos disto porque, recentemente, no dia 4 de junho, assinalou-se o Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão, uma data instituída pela ONU em 1982 e que ajuda a lembrar que as crianças são das principais vítimas das guerras. Exatamente, Paulo. E o que não falta hoje, infelizmente, no mundo são guerras que estão a acontecer um pouco por todo lado, como o Paulo acabou de lembrar, por exemplo, na Ucrânia, aqui na Europa, em pleno coração da Europa, ou também noutras zonas, como por exemplo o Congo, ou então na região leste da República Democrática do Congo, onde há um brutal conflito armado pela posse dos recursos naturais da terra. E além disso, Paulo, e também não menos cruel, é toda a violência que é gerada pelo próprio terrorismo, que tem a sua máxima expressão neste momento no continente africano. Exatamente. E quando falamos em terrorismo, lembramos-nos logo de Cabo Delgado, em Moçambique, mas também da Nigéria, do Mali ou, por exemplo, entre muitos outros países, do Burkina Faso. E é para o Burkina Faso que vamos agora. Vamos ao encontro de uma família que vive numa zona onde existe um enorme risco de os terroristas recrutarem os mais novos para as fileiras dos grupos armados. Crianças como Jacinto Julian Sor, que tem 11 anos e sonha ser eletricista para ajudar os seus pais. Tony yera ainda são karate banoga pam ton kamati uwa ketum kangai mbora wento ubra ligida rawa kiti kama yin ligida in kebi ana runa fa kama ya lekre fa samba haftu sare gilige ne bi rabat le brabi bese la tout de tayo ran tiran wera men donc à cet temps avant tu ton niveau ni fa kana le ton ngodo donc il y a tout na lekre ba tabana ka tani go ni ngap so man tawai
ama sabran bang wenama bala wenama le pipi to bling bang wenama masib han bang wenama o tem nam bang tumi nam bang yela fang wenama somani sala. Ça va? C'est comment? Opa! Angula Souris à Saint-Julien. On t'a la lune pila yémé. On carne, on a la catessi. On bé le taillou. Gadi électricien. Par moi les vossoins. Zamanin baba. Jacinto Julian Soro, o rapaz de 11 anos que acabamos de ver, que sonha ser eletricista para ajudar os seus pais, é um menino, afinal de contas, cheio de sorte. Porque ele tem casa, tem família, anda na escola, anda na catequese, mas há milhões de outras crianças que não têm nada disto, que vivem em países ou em regiões marcadas pela guerra e que foram obrigadas a fugir. Muitas dessas crianças são órfãs. Muitas sobrevivem apenas graças à Igreja, que está presente nos lugares mais perigosos do mundo, precisamente para resgatar as vítimas da violência, do terrorismo e da guerra. É o caso da irmã Floride, das Filhas da Ressurreição. Ela está em Bukavu, na República Democrática do Congo. Je suis la sœur Floride Bugagara, prière des filles de la résurrection. Les filles de la résurrection ont été fondées à Bukavu en 1966. Nous sommes dans le pays du Congo démocratique et là il y a beaucoup de problèmes. Mais grâce à l'aide de l'Église en détresse, nous sommes vraiment aidés spirituellement, matériellement et moralement. Et nous remercions l'aide que nous recevons de l'aide à l'Église en détresse. Cela nous aide à former nos sœurs spirituellement, à faire nos retraites, à faire nos sessions. Et tout ça, ça nous sert pour le bon avancement de notre prière. Nous nous occupons vraiment du service des pauvres, à tout près des vies, matériellement, spirituellement, intellectuellement. Et pour le moment, nous avons un grand souci des enfants qui ont fui la guerre, qui sont réfugiés dans leur propre pays. Et ces enfants n'ont pas accès à l'école. Ils ont aussi droit d'être utiles dans la société pour les jours à venir. Nous nous occupons aussi des femmes délaissées, des filles qui n'ont pas terminé les études et leur formation en coupe-couture. Donc nous faisons tout pour aider ces pauvres aussi à se développer dans leur vie. Foi a irmã Floride, que está na República Democrática do Congo, tal como o padre Marcelo Oliveira. E vamos agora falar deste sacerdote, porque ele enviou-nos uma mensagem a alertar para a situação trágica que se vive no leste deste país por causa do surto de ébola. Um surto que tem vindo a crescer e que é, para já, Catarina, mesmo uma ameaça regional. Exatamente, Paulo. De facto, é uma ameaça regional porque, para além da República Democrática do Congo, o ébola, neste momento, já se estendeu pelo menos, para o país vizinho, para o Ruanda, não é? Exatamente. Estamos a falar de um vírus que é muito contagioso e para o qual não há vacina, pelo menos para a totalidade das estirpes. Exatamente, Paulo. Por um lado é isso, não é? Portanto, a ciência de facto ainda não tem uma vacina, não tem ainda tratamento aprovado para algumas destas estirpes que existem do ébola. No entanto, por outro lado, e talvez o pior de tudo seja mesmo que estes surtos têm surgido em zonas de conflito, portanto, em zonas muito pobres e que há muitos conflitos armados, o que dificulta, assim, como é óbvio, todo o trabalho, quer de médicos, quer dos enfermeiros, mas também, por exemplo,
dos agentes sanitários. Paulo. Exatamente. Ébola, que é uma doença, digamos assim, que tem uma elevada taxa de mortalidade. Exatamente, Paulo. Calcula-se que a taxa de mortalidade do ébola seja de cerca de 50%, ou seja, metade das pessoas que contraem esta doença acabam por falecer, não conseguem sobreviver. E felizmente, já vamos ouvir o padre Marcelo Oliveira, que nos alerta então para este surto de ébola, mas antes vamos ao encontro de Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que esteve de visita à República Democrática do Congo, precisamente para sublinhar a importância do apoio internacional aos profissionais da saúde. Um trabalho dos nossos colegas da ONU News. I came here to show that the communities in Ituri, North Kivu and South Kivu, that they're not alone, and that we are here to support, and we understand their pain, but we also understand that they have the energy and all that it needs to stop this. So that's why I'm here. Use this opportunity actually to ask the international community to increase their support so the health workers get the supplies, the protective measures they need, and they are protected. Because without health workers, it will be very difficult then to help patients. Foi o diretor-geral da OMS na semana passada, na visita que fez à República Democrática do Congo, país que enfrenta, como já dissemos, um surto de ébola. E vamos então agora escutar a mensagem que o padre Marcelo Oliveira nos enviou deste país por causa deste vírus que está a deixar muitas pessoas inquietas. Caríssimos amigos, falo-vos hoje da situação que se vive com um novo surto de ébola que acontece na República Democrática do Congo. É certo que eu encontro-me a mais de 2.000 quilómetros desta província no nordeste do país, a província de Ituri, onde este é a 17ª epidemia de ébola, que se repete em 2022 no Equador, 2025 na parte do Kassai, com várias vezes que vai e volta e consegue se extinguir, depois volta a aparecer. Desta vez com uma nova variante, uma nova estirpe, para a qual não há nem vacina, nem um tratamento específico, o que dificulta bastante o tratamento. É certo que a OMS e o PAM estão a intervir com produtos, com medicamentos, com materiais. Chegaram a Kinshasa 5 toneladas de material para poder ajudar, sobretudo com aventais, com luvas, máscaras, desinfetantes para poder proteger a população. Encontramos-nos numa zona que faz fronteira com o Uganda, e uma zona onde constantemente há movimento de pessoas, seja para o interior do país, seja para o exterior. Atualmente as fronteiras foram fechadas, sobretudo aquela com o Uganda e também aquela com o Ruanda, uma vez que na cidade de Goma, de novo, também aí já se encontram alguns casos. Estamos a escutar o padre Marcelo Oliveira, sacerdote português, a viver há muitos anos na República Democrática do Congo. Ele está a falar do vírus do ébola e da ameaça que este vírus representa para a saúde pública. Um vírus que surgiu numa zona muito problemática, em guerra, e onde os mais pobres já viviam atormentados pela violência dos grupos armados e agora têm também de lidar com este problema tão angustiante. O vírus ébola surge com febres, com diarreias, vômitos, e o que leva as pessoas a morrer. É altamente contagioso
e por isso o cuidado com o contacto físico e com tudo aquilo que pode fazer pode levar à contaminação, à propagação do vírus. A Igreja, no meio desta realidade, preocupa-se em advertir os cristãos no sentido de respeitar estritamente as normas de higiene, seja nas celebrações, seja na vida ordinária, a fim que não se torne uma pandemia que vai levar muitas pessoas à morte. A realidade saiu, esperemos que algo possa de facto ser feito no sentido de atenuar aquilo que possam ser as consequências de um vírus que normalmente leva as pessoas imediatamente à morte, uma vez que não se encontram tratamentos conformes para poder acabar com a doença. Talvez se fosse um antavírus, rapidamente se encontraria a solução. Infelizmente, é um vírus ébola que ataca populações pobres num meio que é aquele onde a guerra continua, onde continua a haver pessoas a serem maltratadas, a serem perseguidas. Aqui falamos do Ituri, outras vezes falamos do Norte Kivu, Sul Kivu, são províncias vizinhas, onde a realidade é praticamente a mesma, onde as populações continuam a fugir às milícias que continuam a devastar vidas humanas. A atenção de todos, o cuidado de todos é importante e com a ajuda de todos podemos salvar vidas. No início do programa nós escutámos Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, a descrever Dom Osório, bispo de Climane, assassinado em Moçambique no sábado, dia 6, como sendo um homem bom, um homem que defendia o amor, que defendia o diálogo interreligioso, um homem de pontes de coração aberto. A notícia do assassinato deste bispo correu o mundo e continua a provocar mesmo imensas perplexidades. Nós vamos falar de tudo isto no programa de hoje, mas este vai ser um tema que provavelmente, como se compreende, iremos regressar também nas próximas semanas. Para já, importa saber, Catarina, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu é que o bispo, então, de Climane foi assassinado a tiro na madrugada do dia 6 de junho, na sua residência, na residência episcopal. Portanto, tudo o que se sabe foi dito na altura pelos responsáveis do Serviço de Investigação Criminal, no fundo, a Polícia Judiciária de Moçambique. Não é? Exatamente. O bispo foi assassinado a tiro, mas foi usada uma arma de guerra. Exatamente, Paulo. Portanto, a residência episcopal foi invadida nessa madrugada por um número indeterminado de pessoas que acabaram por sabotar o sistema de vigilância que existia na casa do Sr. Bispo e acabaram então por assassinar o Bispo com pelo menos um tiro que foi disparado então por uma metralhadora tipo AKM, o que gerou uma série de interrogações, pois esta arma é usada apenas pelo Exército e pela Polícia, embora, como também sabemos, os terroristas também as possuem porque, nomeadamente porque já aconteceu terem roubado, digamos assim, não é, ao Exército durante os seus vários ataques que têm feito, Paulo. Portanto, estamos a falar mesmo de uma arma de guerra. Sim, é isso mesmo, é uma arma de guerra e por isso as perguntas a partir daí começam também a suceder. Quem é que terá assassinado de facto o bispo e o porquê? Quem é que tem de facto acesso a estas armas de guerra? Portanto, e é preciso também esquecermos, Paulo, que Moçambique é, além desta questão que nós temos falado aqui tanto no nosso programa de terrorismo, é um país também com um índice bastante elevado de criminalidade, com muitos raptos, com muitas mortes, e não nos podemos esquecer que só, por exemplo, no ano passado, Paulo, depois das eleições, e em resultado, portanto, de contestações que houve ao resultado das eleições, houve muitas manifestações em várias cidades de Moçambique e calcula-se que nestas manifestações terão morrido pelo menos cerca de 400 pessoas e algumas delas a tiro, Paulo. Exatamente. Entretanto, na semana passada, a Conferência Episcopal publicou uma nota pastoral particularmente dura em relação ao assassinato do bispo de Climane,
não poupando as autoridades. Exatamente, Paulo. De facto, nessa nota, os bispos classificam este crime como vil e cobarde e afirmam que o assassinato do bispo Dom Osório Afonso não foi apenas uma tentativa de silenciar a voz da fé, da justiça e da paz, mas é também um atentado contra a própria missão da Igreja e exigem, por isso, que as autoridades esclareçam o que é que aconteceu, portanto, que haja um esclarecimento rigoroso e célere também de tudo o que aconteceu, lembrando também que cabe ao Estado a defesa dos seus cidadãos. Não é? Exatamente. Como já dissemos, são muitas as interrogações, são muitas as dúvidas lançadas por este assassinato que enlutou a Igreja em Moçambique. A questão do terrorismo, por exemplo, foi também referida, até porque pouco tempo antes de ter sido assassinado, Dom Osório comentou, Catarina, a questão de Cabo Delgado. É verdade, Paulo. De facto, o Bispo falou da ameaça terrorista que existe após aquele ataque que nós falámos aqui também no nosso programa, o ataque à paróquia de São Luís Bonfort, no passado dia 30 de abril, em que a igreja, a escola e o posto de saúde foram todos destruídos e transformados em verdadeiros escombros, não é? Exatamente. E o que é que disse nessa ocasião Dom Osório sobre a ameaça terrorista em Cabo Delgado? Bom, Paulo, ele disse que a situação estava a ficar fora de controle em Moçambique, que os ataques têm continuado e que não se vê as autoridades a impedir estes mesmos ataques e disse ainda que as populações, claro, estão com muito medo. Exatamente. Dom Osório também defendeu publicamente, por diversas vezes, o diálogo interreligioso, dizendo que cristãos e muçulmanos sempre se deram bem em Moçambique. Exatamente. Existe, inclusive, Paulo, um vídeo que foi gravado exatamente na véspera do dia do assassinato do Sr. Bispo Dom Osório, em que ele foi a uma mesquita, isto, portanto, num contexto de uma visita pastoral que estava a fazer, em que ele falou exatamente disso. Ele disse que ambas as comunidades partilharam sempre tudo, sem hostilidades e sem qualquer barreira. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar Dom Osório naquelas que serão certamente as suas últimas palavras conhecidas e que também por isso ficam aqui como um epitáfio a este homem bom, lutador pela paz e pela concórdia em Moçambique. Então, nesta carta, nós evocamos o passado. Desde o passado em Moçambique, nunca houve conflitos por causa de religião. Nunca ouvimos dizer que um muçulmano matou o outro. Nós vivíamos juntos, não é assim? Não é assim? Sim. Mas hoje ouvimos outras coisas, não ouvimos? Não ouvimos dizer que em nome da religião estão a nos matar, não ouvimos? Não estamos contentes com isso? Não estamos contentes, porque nós, na nossa cultura africana, como moçambicanos, nós vivíamos juntos. Vamos ao mercado juntos, vamos ao hospital juntos. Mas quando chega a hora da oração, cada pessoa vai no lugar da oração, não é assim? Sim. Então, que a religião não nos divida. Ouviram, meus irmãos? Eu estou a pedir, nunca pode, não podemos aceitar que a religião possa nos dividir, mas que a religião possa nos unir, não é assim? Então, vocês já rezarem, também nós já rezar. Esse é o objetivo da minha visita. Eu disse assim, os meus irmãos lá vivem com os muçulmanos. Não há um mercado para só muçulmanos. O mercado é para católicos, cristãos, muçulmanos. Não é assim? Hospital é para todos juntos. Então eu disse, vou para lá também falar com eles, saudar e dizer que eu quero que vocês rezem por mim e eu também rezo por vocês. Não é assim? E todos nós vamos rezar pela paz em Moçambique, vamos rezar pelo bem-estar em Moçambique, vamos rezar para que haja justiça em Moçambique. Portanto, esta é a razão da minha visita aqui. E ao tirar as sandálias, recordei, portanto, que o nosso Deus nos pede a humildade, nos pede reconhecer que somos todos os irmãos. Foi Dom Osório na última mensagem conhecida, neste caso, junto de uma comunidade muçulmana, defendendo o diálogo, a paz, a concórdia entre todos. O assassinato deste bispo deixou, como já dissemos, a Igreja sobressaltada. Foi um crime inesperado que roubou a vida a um homem bom, estimado por todos, como nos vai dizer já de seguida Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete,
que nos enviou uma mensagem também para agradecer a solidariedade manifestada desde logo, desde a primeira hora, pela Fundação AIS à Igreja de Moçambique neste trágico acontecimento. A saudação amiga é uma bênção por todos os amigos e benfeitores da Fundação Ajuda à Igreja que sofre. Venho por este meio agradecer a Fundação pela solidariedade que manifestou à Igreja em Moçambique, pela morte, assassinato de Dom Osório Afonso Sitora, bispo de Quelimane, assassinado no passado dia 6 de junho. Um acontecimento de uma extrema gravidade, um tiro no coração da Igreja Católica em Moçambique. Dom Osório foi um grande missionário, generoso, um bispo que amou a sua igreja local, a Diocese de Quelimane, embora ficando pouco tempo à frente da Diocese, porque os filhos das trevas ceifaram a sua vida. Para nós é uma perca muito grande, pela sua pessoa, pelas suas qualidades, e um sinal muito negativo que nos vem e que afeta não só a Igreja, mas também a sociedade moçambicana. A violência não pode ser justificada por nenhum motivo. Nós queremos a paz, nós somos pessoas de paz e de facto, a sua morte é um sinal muito negativo sobre a situação que estamos a ver em Moçambique. Então, pedimos as vossas orações, a vossa solidariedade e também nós, apesar da tristeza que nos invade o coração, também a fé nos ilumina e nos dá esperança e que o seu exemplo, a sua coragem, a sua abertura e o seu amor de pastor nos possa realmente a todos contagiar e ser um exemplo que nos inspire e que inspire os pastores em Moçambique. Todos vós uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi Dom Diamantino Antunes sobre o assassinato do bispo de Quelimane e o clima de insegurança que se vive em Moçambique. Estamos a falar de Moçambique e é impossível desligar o que se passa neste país da ameaça terrorista de que já também aqui falámos. E digo isto agora a propósito de uma campanha que a Fundação AIS acaba de lançar aqui em Portugal. Uma campanha de apoio urgente à Igreja local, em especial às dioceses mais atingidas pela ameaça jihadista, ou seja, as dioceses de Pemba, de Nampula e de Nacala. Em linhas gerais, Catarina, o que é que se pretende com esta campanha? Bom, Paulo, assim, em termos gerais, o que se pretende é que, de facto, esta campanha seja, acima de tudo, um sinal efetivo da nossa solidariedade para com os cristãos de Moçambique, como sabemos, têm vivido dias muito difíceis, muito sobressaltados, sempre pela esta ameaça terrorista que têm, pelo crime também e também pela pobreza. Portanto, os cristãos de Moçambique são, como sabemos, exemplares na sua fé, são corajosos, mas de facto precisam da nossa ajuda, precisam de nós. E é isso então que nós pedimos aos portugueses, que rezem, acima de tudo, pelos cristãos de Moçambique, mas também que ajudem estas famílias que neste momento estão a sofrer tanto e que precisam também tanto da nossa ajuda e que não renegam a sua fé, Paulo. Exatamente, mas que tipo de ajuda, digamos assim, é que esta campanha da Fundação AIS está a pensar oferecer? Bom, Paulo, como temos dito aqui nos nossos programas, neste momento há cerca de 1.200.000 deslocados em Moçambique, portanto, pessoas que tiveram de fugir destes atos terroristas que têm acontecido, deste terrorismo, que deixaram tudo para trás e, por isso, neste momento, estão completamente sós, digamos assim, sem nada e que precisam de ajuda para tudo, porque não têm qualquer forma de poderem sobreviver no seu dia-a-dia, Paulo. Portanto, estamos a falar em necessidades básicas. Exatamente, necessidades básicas como, por exemplo, a comida para o dia-a-dia, mas também roupa, medicamentos e também até abrigo, Paulo. Tudo isto é necessário, portanto, é tudo o mais básico que nós possamos imaginar para uma pessoa poder sobreviver. E aquilo que nós queremos com a nossa campanha, de facto, é ajudar a Igreja local, portanto, neste caso, as dioceses de Pemba, de Nampula e Nacala, no apoio, então, a estas famílias deslocadas. E estamos a falar, Paulo, em muitas famílias, muitas vezes numerosas, com muitas crianças e também com bastantes idosos. Eu sublinho isto, famílias com muitas crianças, com muitos idosos.
No fundo, são milhares de famílias que foram forçadas a fugir por causa dos ataques terroristas em Cabo Delgado e em outras províncias de Moçambique. E o que é que a Fundação AIS pede, neste caso, em concreto, aos portugueses? Bom, Paulo, esta campanha é uma campanha que é essencial, não é? Podemos frisar mesmo, é essencial, sem dúvida, e é muito urgente. Portanto, é preciso ajudar estas famílias, ajudar a Igreja, que não tem, como sabemos, meios também para ajudar todas estas pessoas que chegam ali, estas pessoas deslocadas, portanto, estas pessoas todas que são vítimas deste terrorismo. E aquilo que nós pedimos é uma ajuda concreta, Paulo. E, por exemplo, com 45 euros é possível alimentarmos uma família durante o mês em Moçambique, estas famílias de deslocados, e isto é um exemplo daquilo que nós propomos neste momento aos nossos benfeitores e aos nossos amigos aqui em Portugal. E deixo claro, desde já, o meu muito obrigada a todos os que possam aderir a esta campanha uma vez mais e ajudar estas famílias de deslocados em Moçambique. Muito obrigada. Muito bem também, muito obrigado. Portanto, com 45 euros nós podemos alimentar durante um mês uma família de deslocados, de vítimas do terrorismo em Moçambique. E quem quiser ajudar nesta campanha que é tão importante e tão urgente, como é que pode fazer? Bom, Paulo, é muito fácil e isto é válido não só para esta campanha que temos a decorrer neste momento para Moçambique, mas para todas as outras campanhas que temos a decorrer, e por isso convido a quem nos está a ver lá em casa para visitar a nossa página de internet. Estão lá todas as campanhas, inclusive esta de Moçambique, para Cabo Delgado, e portanto em fundação-ais.pt estão lá todos os detalhes da campanha. Podem sempre entrar em contato connosco através do nosso telefone, do 21 754 4000, ou então, se quiserem dar um donativo de imediato, de uma forma mais fácil, mais rápida, é sempre através do nosso MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918-12-5574, eu repito, 918-12-5574. Muito bem, muito obrigado. Falámos de Moçambique, do assassinato do bispo de Quelimane, falámos da ameaça terrorista e também da campanha que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal, de apoio aos cristãos deste país, cristãos que conhecem na pele o significado da palavra martírio. Na próxima semana voltaremos a este tema. Agora, vamos até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Nossa Senhora continua a ser muito venerada aqui em Macau, em Hong Kong e também na China continental. São diferentes os períodos em que isso acontece, uma vez que, por volta do Ano Novo Chinês, aqui precisamente em Macau, é então celebrada a missa dedicada a Nossa Senhora da China, sendo esta mesma imagem venerada em alturas diferentes do calendário ocidental, conforme a tradição em várias partes da China. Também há Nossa Senhora de Sheshan, também ela considerada uma Nossa Senhora da China, embora haja aqui uma diferença entre estas duas imagens, que muitas vezes, sendo representada da mesma forma, tem na sua diferença a história que por ela está por detrás. Sheshan fica perto de Xangai, é um santuário onde Nossa Senhora é venerada e ali há muitas procissões que lá chegam de todos os cantos também do mundo, principalmente onde há chineses. E depois há Nossa Senhora da China, uma Nossa Senhora com traços mais asiáticos, que foi como que uma aculturação feita pelos missionários que andaram por terras do Oriente. O bispo de Macau, quando do Ano Novo Chinês voltou a celebrar a missa em memória de Nossa Senhora da China, tendo havido dança do leão e também festividades e tradições chinesas que aqui em Macau se misturam com tradições de fé ocidentais, sendo que a velha questão dos ritos foi mais do que ultrapassada já desde a altura dos jesuítas, e o que faz com que ainda hoje muitos católicos se convertam ao catolicismo, aliás, muitos chineses se convertam ao catolicismo, tornando-se assim novos católicos para a nação católica na China. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte nós vamos falar do Líbano e vamos focar a nossa atenção também na visita do Papa à Espanha. Hoje temos uma história para contar, a história do arquiteto António Gaudí, o arquiteto de Deus, o autor da Sagrada Família em Barcelona. Só para conhecer a história deste homem que está agora a caminho dos altares, vale a pena ficar aí desse lado. Tudo para ver
daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. They are giving us hope and they are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu.
Agora vamos ao Líbano. A situação no terreno continua muito grave. A guerra não tem dado tréguas e a crise humanitária piora também aqui de dia para dia. E neste cenário, Catarina, é preciso lembrar que, tal como Moçambique, de que nós falámos há pouco, também no Líbano os cristãos sofrem e precisam muito de ajuda. É isso mesmo, Paulo. De facto, a situação tem-se agravado porque os bombardeamentos têm continuado, não têm dado tréguas e as populações, mesmo que terminasse agora esta guerra, estes bombardeamentos, assim de repente, não é? Continuaríamos, sem dúvida, a ter milhares de pessoas que continuam sem casa, sem trabalho, pessoas que continuam a viver nas ruas ou então que estão alojadas em escolas, paróquias, conventos e que, por isso, também neste momento não têm forma de sobreviver sozinhos. Exatamente. Bom, os últimos dados disponíveis, estamos a falar do Líbano, são trágicos. A guerra já causou mais de 3.500 mortos e cerca de 11.000 feridos. A situação em Tiro, por exemplo, Catarina, é muito preocupante. Sim, é mesmo muito preocupante, Paulo, e a nossa Presidente Internacional, a Regina Lynch, acabou por publicar até um comunicado, não é? A falar disso mesmo, a apelar ao fim da violência, à preservação dos locais religiosos daquela zona e a exprimir também a nossa mais profunda solidariedade para com estas pessoas, para com estas comunidades locais, não é? Exatamente. E é então no meio deste contexto muito complexo e dramático que a Fundação AES lançou também aqui em Portugal essa campanha, já falámos dela aqui várias vezes, a campanha SOS Líbano, e também aqui, tal como em relação a Moçambique, de que falámos há pouco, como é que, Catarina, os nossos telespectadores podem ajudar estes cristãos que estão a viver uma situação tão dramática, tão difícil? Bom, volto a repetir o que disse há pouco, Paulo. Portanto, a forma mais fácil é visitar a nossa página de internet, estão lá as campanhas todas que estamos os projetos que estamos a apoiar no momento, portanto, está lá toda a informação relativamente a esta campanha SOS Líbano. Depois podem-nos sempre contactar por telefone para tirar dúvidas, para falarem connosco, portanto, o 21-754-4000, ou então, como também disse há pouco, o mais fácil, o mais rápido, o mais eficiente é, sem dúvida, utilizar o MBWay para fazer o donativo para esta campanha em concreto. Portanto, está nas nossas mãos, Paulo, ajudar, de facto, estas comunidades, estes cristãos que estão a passar por tantas dificuldades e, acima de tudo, rezar também por eles. Portanto, aquilo que nós podemos, neste momento, Paulo, é que se lembrem, a todos os nossos telespectadores, é que se lembrem destas famílias, que rezem por elas, que rezem por todas estas pessoas que estão a passar por tantas dificuldades e que as ajudem na medida do possível e por isso também, uma vez mais, muito obrigada pela solidariedade dos nossos telespectadores, Paulo. Muito bem, estamos então a falar da guerra no Líbano, de milhares de pessoas em necessidade, de uma crise humanitária gigantesca. Esta guerra em concreto recomeçou em março, mas já teve episódios de extrema violência. Recuemos agora no tempo até ao dia 8 de abril. No espaço de menos de 10 minutos, nesse dia 8 de abril, choveram sobre o Líbano mais de uma centena de mísseis. O padre Luís Montes recorda esse episódio que dificilmente, alguma vez, ele próprio irá conseguir esquecer. Hola a todos. Bueno, les mando este video para contarles un poco lo que fue ayer. Fue terrible. O sea, a los bombardeos el Líbano está acostumbrado. Tuvo la guerra pasada. De la guerra pasada hasta esta hubo 1000 violaciones del cese de fuego. Después vino esta guerra. Pero ayer fue un día especialmente violento. Más de 100 lugares atacados al mismo tiempo en 10 minutos. Se habla de más de 250 muertos, miles de heridos. No se sabe los muertos incluso cuántos son porque hay mucha gente bajo los escombros todavía. Se está trabajando mucho en eso, mucho dolor, mucho sufrimiento. Este video es para pedirles oraciones por la paz, para que llegue un cese de fuego real, no este falso cese de fuego que está lleno de muerte. Para la tranquilidad de los nuestros, les cuento que acá estamos muy bien, acá no hay peligro en la zona donde nosotros estamos. Por eso es que aquí vienen refugiados, por eso es que podemos recibir refugiados, porque es un lugar seguro. Pero es triste ver tanto dolor. Es triste saber tanta gente que está desplazada ahora. El clima no ayuda, está fresco todavía, ha estado lloviendo. Les pido muchas oraciones a todos y no nos olviden y que Dios los bendiga a todos. O Papa Leão esteve em Espanha, numa visita que começou no sábado, dia 6, se prolongou até sexta-feira, dia 12, e ao longo dos próximos programas nós contamos trazer até si histórias, momentos de reportagem, apontamentos que ajudarão a contar a história do que foram estes dias em que multidões acolheram com entusiasmo Leão XIV. Mas hoje queremos contar uma história em particular. A história de Gaudí, o arquiteto que sonhou
a Sagrada Família, em Barcelona, que se tornou agora, Catarina, na igreja mais alta do mundo. É verdade, Paulo. De facto, esta inauguração formal desta torre central da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, portanto, por Leão XIV, foi um dos momentos mais fortes, podemos dizer assim, desta longa visita que o Papa fez à Espanha. Agora, com esta torre em concreto, a Basílica passa a ter então 172,5 metros de altura, ou seja, passa de facto a ser a igreja mais alta do mundo, e a inauguração deu ainda mais pompa, podemos dizer, a estas cerimónias do centenário da morte de Gaudí. Exatamente. Gaudí, arquiteto, cujo processo de beatificação está em marcha. Exatamente. Paulo António Gaudí, que é conhecido como o arquiteto de Deus, como o Paulo acabou de dizer, ganhou então o estatuto de venerável em abril de 2025, quando então o Papa Francisco aprovou o decreto que reconhece as chamadas virtudes heroicas, portanto, que é uma última etapa antes da beatificação de alguém. E para isso será preciso então a aprovação de um milagre que seja atribuído então à intercessão deste arquiteto. Exatamente. Paulo. Aliás, a aprovação das virtudes heroicas de Gaudí pelo Papa, que a Catarina acabou de referir, foi mesmo um dos últimos atos públicos de Francisco antes da sua morte. É verdade, Paulo, é isso mesmo. Portanto, o Papa Francisco aprovou então este decreto das virtudes heroicas de Gaudí no dia 14 de abril do ano passado, 2025, e ele acabou por falecer alguns dias depois, no dia 21 de abril, Paulo. Exatamente. António Gaudí, o arquiteto de Deus. Nós temos um trabalho, uma curta-metragem, que foi realizada a pedido do Comitê de Coordenação desta viagem agora do Papa à Espanha, em que se pediram alguns depoimentos, alguns vídeos, digamos assim, sobre santos e personalidades mais importantes da história da Igreja no país vizinho. E uma dessas personalidades, cuja vida foi retratada então em filme, é António Gaudí, o arquiteto da Sagrada Família. Hubo un niño tan enfermizo que apenas podía caminar. Mientras otros niños jugaban, él se quedaba quieto observando la naturaleza, las ramas, los huesos de los animales. Aprendió a mirar como nadie, y lo que veía lo guardaba todo. Años después, ese niño que no podía correr cambiaría para siempre la arquitectura mundial. No porque fuera el más listo, sino porque había aprendido a ver lo que los demás no sabían mirar. Esta es la historia de Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios. La estructura debe soportar este peso. Necesitamos reforzar. Los encargos llegaron. Eso es aceptable, Farolas de la Plaza Reial, la Villa Quijano, Casa Vicens. Barcelona empezó a llenarse de sus formas imposibles. Curvas donde debería haber ángulos, piedra que parecía viva, una arquitectura que nadie había visto antes. Pero algo fue cambiando despacio. Una fe de infancia que creía enterrada empezó a resurgir. Primero despacio, luego sin freno. Dejó de salir, dejó de vestir bien, dejó de importarle lo que pensaran de él. Convirtió su trabajo en encuentro con Dios y sus tiempos libres en tiempo para los demás. Sus amigos no entendían qué le sucedía. ¿Pero qué le está pasando a Gaudí? Es como si la fama y el dinero no le importara. Estamos a ver uma curta-metragem sobre Gaudí, o arquiteto de Deus. Tão empenhado ele estava nos seus projetos que parecia até alienado para o mundo, a tal ponto que os amigos se questionavam sobre o que se passava com ele. No imaginaban era o que iría comenzar a surgir. Desde joven rezaba, imaginaba y soñaba con levantar una belleza que sirviera a Dios. Aún no lo sabía, pero pronto llegaría el encargo que daría sentido a toda su vida. Los últimos años de su vida los pasó dentro de la Sagrada Familia, no en un despacho elegante, en un catre. Comía poco, ayunaba, donó todo su dinero a la obra. Cuando alguien le preguntaba cuándo terminaría el templo, respondía siempre lo mismo. Mi cliente no tiene ninguna prisa.
lo atropelló un tranvía. Nadie lo recogió al principio. Estaba tan mal vestido que nadie imaginó que aquel hombre era el arquitecto más famoso de Barcelona. Barcelona entera salió a la calle. Miles de personas acompañaron su féretro hasta la cripta de la Sagrada Familia, el lugar donde había dormido, donde había rezado, donde pidió ser enterrado. Su causa de beatificación está abierta en Roma. Gaudí construyó una de las iglesias más visitadas del mundo, para un Dios en el que creyó con todo. Gaudí murió solo, pero dejó una obra capaz de hacer que millones de personas alcen la mirada hacia el cielo. Foi a história de Gaudí, o arquiteto de Deus. Estamos já na reta final do nosso programa, mas temos ainda de lembrar que a Fundação AIS continua empenhada na ajuda aqui em Portugal para a recuperação das igrejas atingidas em janeiro pela tempestade Christine e que até ao fim deste mês, isto para os que ainda não entregaram a declaração de IRS, é possível fazer a consignação de 1% do nosso IRS a favor da ajuda à igreja que sofre. É isso mesmo, Paulo. Portanto, até ao final de junho ainda podemos entregar a nossa declaração de IRS. Olha, eu ainda não entreguei a minha. Eu também não, e portanto, e podemos fazer então a entrega até ao fim de junho e devemos, e não nos devemos esquecer então de fazer a consignação de 1% do nosso IRS à Fundação AIS, como é óbvio, porque é uma ajuda que é de facto muito importante e muito significativa para esta igreja que sofre em tantos lugares do mundo. E nós hoje, Paulo, nós falámos aqui em concreto duas campanhas, não é? A campanha para Moçambique e também a campanha para o Líbano. Mas poderíamos falar em muitas outras campanhas, não é? Que temos muitas campanhas a decorrer ao mesmo tempo e que todas elas precisam de ser apoiadas e por isso existem muitas comunidades cristãs no mundo que precisam ser apoiadas e por isso esta solidariedade que é tão simples, que basta na nossa declaração de IRS fazemos esta tal cruz, é muito importante e é uma solidariedade que vai fazer de facto a diferença em vários dos nossos projetos. E portanto é uma ajuda concreta, é uma ajuda que é extremamente importante a par das nossas orações por toda esta igreja que sofre e através do IRS, desta cruz no IRS, conseguimos fazer de facto esta diferença na vida destas comunidades cristãs no mundo. Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. O mês de junho já está a meio, mas até o último dia é possível preencher a declaração de IRS e com essa declaração é possível então ajudar a igreja que sofre no mundo. Milhões de cristãos vivem em países onde não há liberdade religiosa. Muitos são mesmo perseguidos, presos, raptados, torturados, mortos. Apenas e só por causa da sua fé. Todos os dias vivem sob ameaça. Todos os dias vivem a cruz da perseguição. E por isso precisam de nós, das nossas orações, da nossa solidariedade. Este ano, quando preencher a sua declaração de IRS, lembre-se da igreja que sofre, lembre-se dos cristãos perseguidos. Este ano, ao preencher a sua declaração de IRS, assine 505-152-304, o código da Fundação AIS, e isso basta. No ano passado conseguimos mais de 200 mil euros. Este ano temos de ultrapassar este valor, pois são cada vez mais também as comunidades que nos pedem ajuda, que nos pedem socorro. Ao doar 1% do seu IRS para a Fundação AIS, está a dizer a cada um destes cristãos perseguidos, destes heróis da fé, que eles estão no seu coração. O mundo ignora-os, mas a Igreja acolhe-os. Obrigado por aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, lembrando que com uma simples cruz na nossa declaração de IRS podemos ajudar os cristãos a suportar a cruz da perseguição religiosa, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo White, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.